E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar no passado e desvendar tecnologias que fariam qualquer engenheiro moderno quebrar a cabeça. Já deixa aquele like esperto no vídeo para dar aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você manja de alguma tecnologia ancestral que deixaria o ET de cabelo em pé, conta para a gente nos comentários. Imaginem só, um navio grego navegando por mares bravios há mais de 2000 anos atrás. De repente, zás, naufrágio, séculos se passam. E em 1901, mergulhadores encontram os destroços dessa tragédia marítima. No meio dos restos do navio, os caras encontram algo que ninguém esperava: a máquina de Anticitera. Datada de mais ou menos 100 a.C., é considerada por muitos historiadores como o primeiro computador analógico da história. Com suas engrenagens complexas, ela era capaz de prever eclipses solares e lunares, seguir os movimentos dos planetas e até mesmo indicar a data das Olimpíadas. E o mais intrigante é que, até hoje, os cientistas não sabem ao certo como os gregos conseguiram criar algo tão avançado para a época. Alguns acreditam que a máquina seja uma evolução de tecnologias mais antigas, enquanto outros juram de pés juntos que só pode ter sido coisa de outro mundo. É como se a gente encontrasse um smartphone no meio de uma pirâmide egípcia. Como diabos eles fizeram isso? Que tipo de conhecimento secreto os gregos antigos possuíam? E você? O que acha da máquina de Anticitera? Será que os gregos antigos eram mesmo uns gênios da engenharia? Ou será que tiveram uma ajudinha extraterrestre? Conta pra gente nos comentários. Saindo da Grécia e indo direto para o Iraque, mais precisamente para Bagdá, a capital do país. Lá, arqueólogos fizeram uma descoberta que deixou todo mundo de queixo caído: jarros de argila, datados de 200 a.C., que escondiam um segredo chocante. Literalmente chocante. Esses jarros, conhecidos como baterias de Bagdá, são como uns vasos de barro comuns, mas com um detalhe peculiar. Dentro deles, os caras encontraram um cilindro de cobre, uma barra de ferro e vestígios de algum tipo de ácido. E adivinha só, essa combinação maluca de materiais era capaz de gerar eletricidade. Sim, você ouviu direito, eletricidade. Na época em que o Império Romano estava só começando a dominar o mundo. A descoberta das baterias de Bagdá causou um verdadeiro curto-circuito na comunidade científica. Como diabos os antigos moradores da Mesopotâmia, conhecidos por seus zigurates e escrita cuneiforme, conseguiram dominar a eletricidade 2000 anos antes de Thomas Edison? A explicação mais aceita é que as baterias de Bagdá não passavam de objetos de uso medicinal. Acredita-se que os antigos mesopotâmicos usavam a leve corrente elétrica gerada pelas baterias para aliviar dores e tratar doenças. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: a descoberta das baterias de Bagdá é um choque de realidade. Ela nos mostra que o passado é muito mais eletrizante do que a gente imagina. Você já derrubou um copo de vidro no chão e viu ele se espatifar em 1000 pedaços? É de partir o coração, né? Mas e se eu te disser que os antigos romanos, aqueles caras que adoravam um bom vinho e um bom gladiador, podem ter descoberto o segredo do vidro flexível? Sim, vidro que não quebra. A história, que pode ser apenas uma lenda, conta que um artesão romano, lá pelo século I d.C., durante o reinado do imperador Tibério, apareceu na corte com uma invenção revolucionária: um copo feito de vidro, mas que não quebrava. O cara amassava o copo, torcia, batia e o danado voltava à forma original, como mágica. A notícia da invenção
se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp e logo chegou aos ouvidos do imperador Tibério. Curioso, ele mandou chamar o artesão para uma demonstração particular. O cara, todo pimpão, repetiu a performance, amassando e desamassando o copo na frente do imperador. Mas, para a surpresa do artesão, em vez de ficar impressionado, Tibério ficou cabreiro. Ele pensou: se esse cara consegue fazer vidro que não quebra, o valor do ouro e da prata vai despencar. Adeus, economia do Império Romano. E sabe o que ele fez? Mandou executar o artesão e destruir o copo, para que o segredo do vidro flexível morresse junto com ele. Verdade ou mentira, a história do vidro flexível romano é um lembrete de que nem toda invenção revolucionária sobrevive ao teste do tempo. Muitas vezes, o medo, a ganância ou simplesmente o acaso podem fazer com que tecnologias incríveis se percam no turbilhão da história. Preparem-se para uma viagem à Bolívia, mais precisamente para um lugar chamado Pumapunku. Lá, em um planalto a mais de 3.800 metros de altitude, encontramos um dos sítios arqueológicos mais misteriosos e fascinantes do mundo. Pumapunku é como um quebra-cabeça gigante, feito de pedras colossais que parecem ter sido cortadas a laser e encaixadas com a precisão de um relógio suíço. Algumas dessas pedras pesam mais de 100 toneladas, o equivalente a um bando de elefantes. E o mais impressionante é que elas foram transportadas e erguidas, sem o auxílio de rodas, cavalos ou qualquer tecnologia que a gente conheça. As pedras de Pumapunku são tão perfeitamente cortadas e encaixadas que você consegue passar uma folha de papel entre as juntas. É de deixar qualquer um de cabelo em pé. E não para por aí. As pedras também apresentam furos e entalhes complexos, que parecem ter sido feitos com brocas e fresas de alta precisão. Como eles fizeram isso? A resposta, meu amigo, ainda está perdida no tempo. Alguns teóricos, os mais ousados, acreditam que Pumapunku só pode ter sido obra de extraterrestres. Afinal, quem mais teria a tecnologia necessária para cortar, transportar e erguer pedras tão gigantescas com tanta precisão? Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: Pumapunku é um lugar que desafia a lógica e a imaginação. Na época medieval, guerreiros cruzavam espadas em campos de batalha, defendendo seus reinos e ideais. E entre todas as armas da época, uma se destacava pela sua beleza, resistência e poder de corte: a espada de aço de Damasco. O aço de Damasco, produzido principalmente na região da antiga Pérsia e Síria, era famoso por sua resistência fora do comum e por sua capacidade de manter o fio por muito mais tempo do que qualquer outro tipo de aço da época. As espadas de aço de Damasco também eram conhecidas por seus padrões ondulados na lâmina, como se fossem ondas desenhadas pelo próprio Deus da guerra. Esses padrões, que mais pareciam obras de arte, eram resultado de um processo de fabricação secreto, passado de geração em geração por ferreiros habilidosos. Com o tempo, a produção do aço de Damasco diminuiu, e por volta do século XVIII, o conhecimento da técnica se perdeu completamente. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas alguns historiadores acreditam que a falta de matéria-prima, combinada com a invasão de outros povos, tenha contribuído para o desaparecimento do aço lendário. A ciência moderna, com seus microscópios poderosos e análises químicas avançadas, finalmente desvendou parte do mistério. Ao que parece, o segredo do aço de Damasco estava na combinação de diferentes tipos de aço, aquecidos a temperaturas precisas e trabalhados com técnicas de forja extremamente complexas. Apesar de terem desvendado parte do mistério, os cientistas ainda não conseguiram replicar o aço de Damasco com a mesma qualidade e beleza das espadas originais.
a técnica se perdeu no tempo. E o aço de Damasco permanece um enigma da metalurgia antiga. E aí, curtiu viajar no tempo com a gente e conhecer essas tecnologias que desafiam a lógica e a ciência moderna? Quem diria que nossos ancestrais mandavam tão bem assim, né? Então, da próxima vez que você se deparar com algum objeto antigo, pare por um momento e pense: que segredos ele guarda? Que histórias ele pode contar? Você pode se surpreender com as respostas.